James Aspey, um ativista australiano que ficou conhecido por ficar um ano sem falar para chamar a atenção sobre a questão animal, gerou muita polêmica em seu Instagram com essa postagem aqui. O uso de termos como holocausto animal gera sim muita polêmica e é sobre esse assunto que você vai ouvir agora. Eu não sei se você é vegano, se você não é, se você conhece o movimento vegano, mas como todo movimento, existem questões que são polêmicas do movimento contra aquilo ou em relação àquilo que ele busca, ou existem polêmicas também dentro do próprio movimento, em que se debate questões de como ele deve se comunicar e assim por diante. Pois esse tema gera polêmica tanto internamente quanto fora dele. E eu vou falar sobre isso, mas antes, já deixa seu like, compartilha esse vídeo e, claro, se inscreva aqui no Momento Veg. Bom, o James Aspey é conhecido, é um ativista mundialmente famoso, ele tem aí centenas de milhares de seguidores no Instagram e é uma grande referência para várias questões relacionadas ao veganismo. Como eu falei, ele ficou conhecido porque ele ficou um ano, o cara ficou um ano sem falar nada, em voto de silêncio, exatamente para chamar a atenção, para dar voz à questão do movimento, do amplo respeito aos animais, dos direitos animais, do veganismo. Mas essa postagem dele acabou gerando polêmica, e é normal que gere polêmica um tema como esse, e eu já ouvi muitas pessoas me perguntando, conversando sobre isso. Bom, o que acontece é o seguinte, o movimento vegano tem como referência os direitos animais. E os direitos animais são ideias, são valores que devem ser respeitados em relação aos animais, em relação aos seus interesses, em relação aos seus direitos básicos, como seres sencientes. Eu estou falando hoje tudo, mas é necessário. Mas o que acontece é que para explicar os direitos animais, muitas vezes se lança a mão de referências relativas a explorações, a formas opressoras de um grupo contra outros, dentro da humanidade, dentro da sociedade humana. E eis que isso é que gera realmente a polêmica, porque quando você usa um termo como holocausto animal, você traz referência a um massacre, a um momento terrível da história humana contra um povo. Mas a pessoa que usa essa referência tenta fazer com que essa perspectiva do absurdo que foi aquilo seja transbordada até a questão, no caso, a questão animal. E aí a gente tem as duas questões, De um lado, pessoas que acreditam que isso não deve ser usado porque acaba sendo um desrespeito àquele grupo que sofreu aquele absurdo, aquele massacre. Por outro lado, a gente tem as pessoas que dizem não, assim as pessoas entendem e percebem que um massacre é massacre com qualquer um, seja ele humano ou não humano. Bom, o fato é que muita gente me pergunta se eu acho que a gente deve utilizar esses termos. Pois eu, particularmente, minha opinião, acho que a gente não deve usar. E eu explico, não é tão difícil entender a minha visão. Você pode concordar ou não, mas não é tão difícil. É porque quando a gente utiliza esses termos, a gente tem que pensar em duas questões. Primeiro, que a pessoa que se sente agredida e não se sente bem com essa comparação, ela tem sentimentos, ela tem os motivos, motivos esses que foram herdados de um momento horrível, um massacre absurdo que existiu. Então a gente não pode simplesmente fechar os olhos e achar que essas sensações, que esse mal-estar que é gerado nessas pessoas não deve ser respeitado. Além disso, eu acredito que é possível a gente utilizar de outras formas, de outras argumentações que mostram que realmente o massacre, a exploração contra os animais é algo que a gente deve abandonar o mais rápido possível. Na verdade, a gente tem inúmeras formas de conseguir levar esse tipo de informação para que as pessoas entendam. E um outro ponto, talvez, que eu acho tão importante quanto,
é que o movimento depende de criar uma comunicação onde a gente atinja o maior número de pessoas. Então, toda vez que a gente utiliza determinadas formas de expressão e isso gera uma reação negativa em um grande grupo, há muito questionamento, o fato é que a gente ficar tentando mostrar que não, o argumento, essa forma de se expressar é a correta, na verdade faz com que a gente esqueça um pouco o centro, a ideia principal daquilo que a gente quer fazer, que é estimular as pessoas a repensarem, a entenderem que não deveríamos, que essa exploração animal deveria ser cessada o quanto antes. Ao invés disso, a gente acaba debatendo se a forma de argumentação é correta ou não e muitas vezes deixando muita gente afastada, fazendo com que muita gente acabe vendo o movimento de forma antagônica ou, no mínimo, antipática. E isso para o movimento como um todo, para a gente atingir mais e mais pessoas, talvez não seja tão interessante. Então, nesse sentido, eu acho que a gente acaba não percebendo os sentimentos, né, o que gera isso nas pessoas. A gente acaba batendo na tecla de uma argumentação que pode ter várias outras formas de se argumentar. E terceiro, eu falei que era 2, né, mas são 3. A gente acaba fazendo com que um grupo grande de pessoas acabe criando uma certa antipatia em relação ao movimento. E isso aplica-se para outras situações, para outras expressões, né, que provavelmente, né, as pessoas que entram no movimento muitas vezes acabam usando essas expressões, mas ao longo do tempo, quando a gente percebe que isso pode gerar uma reação não interessante e isso significar algo muito ruim para um grupo grande de pessoas, a gente realmente deve repensar e perceber que isso pode ser uma forma que, ao invés de agregar, ao invés de respeitar a dor, o sentimento, as sensações de muitas pessoas, a gente simplesmente impõe e determina a forma que a gente deve e que a gente acha que é o certo de se comunicar. Eu particularmente, como falei, acho que a gente pode muito bem agregar tudo isso e fazer com que a nossa forma de se comunicar chegue a mais e mais pessoas. E olha, que fique bem claro, isso não significa que eu, como pessoa, como vegano, realmente ache um massacre absurdo e que a gente tem que repensar urgentemente, como espécie, como seres humanos, aquilo que a gente faz e o que a gente construiu para esses animais, uma sociedade que simplesmente destrói, massacra bilhões e bilhões de animais. Talvez o maior massacre de todos, mas cada um a gente deve avaliar e encarar na sua realidade da forma mais respeitosa com todos os outros. E antes de eu terminar, eu vou aproveitar aqui para homenagear, lembra, eu estou homenageando sempre alguém do movimento vegano, eu vou homenagear hoje a nossa coordenadora da Segunda Sem Carne lá na Sociedade Vegetariana Brasileira. Essa campanha, que é uma campanha que em 2019 atingiu 80 milhões, aliás, mais de 80 milhões de refeições veganas nas escolas públicas do estado de São Paulo em mais de 100 cidades. Então, a minha homenagem vai para Mônica Buava, uma garota, aliás, uma mulher que é incessante nesse trabalho da gente construir uma nova sociedade. Mônica, parabéns. Eu vou ficando por aqui, mas claro, não vou ficando, eu quero saber aí a sua opinião desse tema que eu falei. E é claro, é um tema que tem polêmica, gera debates acalorados, então eu peço aí para você escrever, dar sua opinião, mas claro, respeitando a opinião dos outros, né? Porque a ideia é a gente construir realmente um movimento cada vez mais forte e cada vez mais agregador. Valeu, gente, até o próximo vídeo, ó. Essa camiseta é legal, hein? Vai tomar o leite da sua mãe. Valeu!